Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Nesse final de semana, uma notícia postada no Atual chamou a atenção de muita gente. O fato do Ministério Público Federal afirmar que Issa Abraão está inelegível por conta de umas contas que não estavam aprovadas, tinham sido reprovadas quando ele era secretário municipal de habitação. Nós viemos até o PDT e estamos aqui na sala com o Issa Abraão, que vai conversar conosco nesse momento. Primeiro, muito obrigado por atender a equipe do Atual nesta manhã. Patrick, primeiro, é um privilégio estar aqui contigo. Eu sou um admirador do seu trabalho e eu quero agradecer a toda a equipe do Amazonas Atual, que sempre leva uma informação de qualidade para o seu público e vai me dar a chance de dirimir algumas dúvidas do que está acontecendo. Pois é, e a primeira pergunta que a gente faz ao senhor é a seguinte: o Ministério Público Federal, ele alega que a sua condição de inelegível é irrecorrível. Não cabe nada que o senhor possa recorrer, segundo o MPF, ou seja, não há recurso algum no entendimento do Ministério Público Federal. O senhor não recorreu dessas condenações? Pois é, o que acontece? Vou tentar aqui explicar o que aconteceu. Eu, como todo administrador público, geralmente quando a gente sai de uma gestão, a gente responde de forma natural a alguns processos. E eu fiquei, salvo engano, 30 dias ou 60 dias preenchendo o cargo como secretário de habitação. E você sabe que eu era secretário de infraestrutura. E, por questões de ordem técnica, nós colocamos alguns números que os contadores da prefeitura passaram para nós, e tudo direitinho. E, claro, nossos advogados entraram com recurso, naturalmente. E o que me causa mais estranheza de tudo isso é que, de 6 meses para cá, eu sinto um tratamento distante do meu advogado, Dr. Miquel Fernandes, para comigo. Como? É advogado do senhor, o senhor percebe que ele está distante como? Sim. E, recentemente, eu soube que ele foi contratado pelo Eduardo Braga. Hoje, aquele que era para me defender é advogado do candidato ao Senado, Eduardo Braga. E as coisas começam a acontecer e eu começo a juntar, começo a montar, começo a compreender o motivo. Então, primeiro ponto, foram dois problemas no tribunal que aconteceram, que já estão solucionados, eu vou explicar, que o meu advogado foi revel, ou seja, não foi no ambiente para me defender. E quando não há ninguém para me defender, fica o que está. Depois ele tentou corrigir o erro, entrou com essas ações, pedido de revisão, e o próprio TCE, no dia 26 de março de 2018, emitiu uma lista e o meu nome consta como ficha limpa. A partir daí eu fiquei tranquilo, meu nome consta como ficha limpa, está tudo certo. O fato é que, se essa situação que os meus adversários estão criando para me impedir de ser candidato se concretizar, eu vou entrar com uma ação, com uma representação no Conselho de Ética da OAB, porque advogado ele tem que se comportar de forma imparcial e tem que cuidar do seu cliente com muito carinho, independente de quais são os seus clientes. Então, se isso me gerar algum prejuízo, seja financeiro, seja político, seja de imagem, eu vou tomar minhas providências contra esse advogado. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido. Só que é muito estranho, de 6 meses para cá, o advogado que era contratado por mim, hoje serve ao meu adversário, o senhor Eduardo Braga. E sai ações como essa, no mínimo é de se suspeitar. Sem contar que alguns aliados políticos meus dizem que eu tenho que tomar cuidado, porque o senhor Alfredo Nascimento está, de forma informal, tentando conduzir isso para que a minha candidatura seja impugnada. Eu confio na Justiça, confio no Ministério Público Federal, confio no TSE, no TRE, e eu sei que eles jamais vão se deixar levar por qualquer informação barata de algum político que se preste a isso.
Agora, em relação a essa situação do MPF, por que aconteceu isso? Primeiro porque houve uns procedimentos em que o advogado deveria ter cuidado num determinado prazo e deixou para depois. E, ao deixar para depois, o próprio TCE ficou de julgar depois. Só que falta informar ao Ministério Público Federal que o processo ainda está em curso. Então, o que houve foi um desencontro de informações, até porque no dia 15 de agosto o TCE emitiu uma lista e colocou o meu nome como se tivesse com esses problemas. E no dia 26 de março, eu emiti uma outra lista corrigindo essa questão e o meu nome saiu como ficha limpa. Então, eu estou com todas as condições para ser candidato ao Senado da República, continuo sendo. Isso não vai me gerar problema algum. Meus advogados já estão tomando conta, a campanha está de vento em polpa. Eu sou o candidato que mais cresce diariamente. E sem contar que a nossa rejeição é pequena. E o principal, nós temos força de vontade, capacidade para gerar resultado na vida do povo amazonense, resultado qualitativo. Agora, o senhor falou que mantém, portanto, a sua candidatura ao Senado, né? O senhor mantém isso? Isso, a candidatura não mudou nada, ela continua e os advogados vão recorrer e vão informar ao Ministério Público Federal que o processo ainda não foi nem julgado, está em processo de revisão, em curso. Agora, são 9 candidatos, né, incluindo o senhor, para 2 vagas de senador. Eu pergunto, por que o senhor decidiu entrar nessa disputa concorrendo com candidatos como os senadores Eduardo Braga, Vanessa Graziotin, o deputado federal Alfredo Nascimento, que, teoricamente, têm mais poder de voto? Eles podem ter poder financeiro. O voto, realmente, a gente vai saber dia 7 de outubro. Poder financeiro, eles têm muito. Eles são candidatos de milhões, de tostões, mas eu pretendo ser o candidato das ideias, o candidato do coração do povo. E quero te dizer ainda, Patrick, que a política é assim mesmo. Eu não estou fazendo aqui o papel de coitadinho, não. Eu entro numa disputa política e, com a experiência que eu adquiri, eu sei que o jogo é esse. O jogo é pesado, eles usam as influências mais absurdas para tentar tirar aquele que representa alguma ameaça. Seja o doutor Alfredo Nascimento, doutor Eduardo Braga, doutor Amazonino, senhora Vanessa, vão fazer de tudo para tentar impedir minha candidatura. Mas a nossa candidatura está sólida, ela encontra liga, conexão com o sentimento popular. Vocês querem isso que está aí ou vocês querem isso, né? Vocês querem alguém ficha limpa, alguém com ideias, alguém com vontade de trabalhar, alguém que vai cuidar do emprego, que votou a favor do trabalhador, que votou para que o Temer fosse investigado, que foi contra a PEC do teto dos gastos. Vejam os outros como votaram, né? Vejam os outros como votaram, vejam. E a grande pergunta não é por que eu quero ser senador, é porque eles querem voltar. Já ficaram lá 8 anos, e o que é pior, eu sou candidato ao Senado e talvez eu teria uma eleição menos difícil se eu disputasse para deputado estadual ou se eu disputasse a minha reeleição para deputado federal. Isso seria menos difícil. Só que eu não faço da política um meio de vida. Eu faço da política um ideal de construção. Eu posso perder e posso ganhar. Para você ter uma ideia, o candidato Alfredo Nascimento, quando ele viu que poderia ficar sem mandato, ele resolveu ser candidato a federal. Para quê? Porque aquilo para ele é tudo. Ter o mandato, ter um emprego, ter um pouco de poder é tudo. Eu não tem problema. A vida continua. Eu não entrei na política para ter mandato o tempo todo, para ter emprego o tempo todo. A gente não pode perder o sentimento que nos moveu. Quando eu entrei na política, Patrick, diziam que a política era para quem tinha dinheiro e para quem tinha poder. Ou seja, tentaram e tentam diariamente impedir quem gosta de sonhar, quem gosta de um mundo melhor. E a gente vai continuar na luta e na batalha. Como é que está a relação do senhor atualmente com o governador Amazonino Mendes, depois daquele embate, eu vou assim chamar, que houve entre o senhor e ele? Olha, primeiro eu só quero que o governador cuide da segurança. É papel dele cuidar da segurança pública. E, governador, rompa o contrato com o Giuliani. 5 milhões para quê? Se você chamar 2 policiais federais, 2 civis, 2 militares, conversar com uma parte da população, ela vai dizer o que a segurança pública precisa. O problema não é saber o que tem que fazer, é gestão. Ele recebeu a primeira parte do relatório do Giuliani, e sabe o que tem escrito? Que precisa
ter segurança nas fronteiras. Eu preciso pagar 5 milhões para saber o óbvio. Quer dizer, e está no Estatuto do PDT que a segurança pública é algo primordial para a população. Está no Estatuto do PDT que valorizar o trabalhador da educação, o trabalhador da saúde é primordial para que a gente tenha um país e uma sociedade melhor. Na medida em que eu, presidente do PDT, vejo alguém no poder e não cumpre o que diz no nosso estatuto, na nossa Carta Maior, a gente se defronta com uma vergonha política. E isso é o que talvez faz com que haja esse distanciamento. Não tem um problema pessoal com o governador, não tem um problema de nenhum tipo de natureza. A questão toda é gestão pública. Se ele governar bem, vai ter o apoio do PDT. Está governando mal, 90% do PDT não concorda com o tipo de política que ele faz. Muito obrigado por sua participação. Ao entrar aqui, eu soube que o senhor estaria sendo aguardado por políticos, incluindo alguns prefeitos ou vice-prefeitos. Queria saber se o senhor confirma isso. Não, aqui não para, né? Aqui dentro do PDT, diariamente, a gente vem e faz o nosso atendimento e diariamente a gente recebe muitos vice-prefeitos, prefeitos, e todo mundo meio que, digamos, está com a gente, mas pede reserva. Eu até entendo que a perseguição dos grandalhões da política não é fácil. Olha o que estão fazendo comigo, né? Querem me impugnar, querem tirar um direito meu de disputa, ganha de mim no voto, não no tapetão, não tentando acabar com a minha carreira. Vamos respeitar a juventude, respeitar a população, respeitar aqueles que querem fazer algo diferente, algo novo, algo para trabalhar. Vocês já estão aí há muito tempo, dá um tempo, né? Tem que dar um tempo a esse povo, tem que dar espaço para os outros. Mas é assim, a gente chega lá. Muito obrigado, Issa Abraão, pela participação aqui no Atual, nesta manhã de segunda-feira. Obrigado, sucesso. E vamos em frente. Eu, como posso divulgar, candidato ao Senado da República, o meu número é 123. 123, facinho. Em qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. E lembrando que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.